A guerra, que já entra na sua segunda semana, ela apresenta de forma muito clara sinalização de que a estratégia militar russa começa a ser, entre aspas, alterada ou adaptada em virtude de duas pressões claras. Primeiro, no campo doméstico, com a forte resistência ucraniana, limitando o avanço e dificultando a logística russa, e no âmbito externo, com a celeridade com que as sanções foram impostas e o grau de destruição e desorganização econômica que elas impõem. Então, se nós observarmos esses dois fatores, vão nos ajudar a compreender que agora os russos eles começam cada vez mais a usar de maior poder de fogo, como seus sistemas de mísseis e foguetes, mas também utilizando mais artilharia ancorada em terra, mas também buscando, em grande medida, processos de envolvimento e cerco de grandes centros urbanos, fazendo o chamado bypass de algumas cidades não tão relevantes. Ou seja, no campo convencional da guerra, a guerra ela caminha para um contexto em que a assimetria de forças forçará quase que inevitavelmente a batalhas no ambiente urbano, que aí, infelizmente, tem um custo de destruição e um custo humanitário muito grande. Professor, essa investida russa em Mariupol, né, uma cidade estratégica, hoje o governo da Ucrânia acusou a Rússia de atacar inclusive uma maternidade, né, a gente tem imagens que foram publicadas aí que já circulam, né, nos veículos em todo o mundo, essas imagens divulgadas pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. É claro que é sempre uma guerra de versões, não se sabe exatamente se havia gente ou não, se há feridos ou não, pelo menos até há pouco a gente não tinha essa confirmação. Mas o que a gente vê é que o material usado, quer dizer, essa artilharia usada não está sendo aquela de precisão, né? E aí ela acaba provocando efeitos colaterais como a morte ou o ferimento de civis também, né? Perfeito, Diego. Bombas inteligentes e bombas de precisão, em particular com mísseis de cruzeiro preferencialmente, são muito caros. Os russos possuem diversos desses em seus arsenais, mas a economia russa, apesar de uma grande economia, não é a mais robusta do mundo. Então, quando nós observamos, os russos trabalham muito com a ideia de massa e com a capacidade do poder de fogo como elemento que prepondera, inclusive, sobre a capacidade de manobra. Então, o exemplo que você dá é muito bom, porque quando a gente olha para a cidade de Mariupol, você tem uma opção por parte da Rússia de fazer duas coisas. Primeiro, o envolvimento, tentando conectar o eixo de avanço saindo da Crimeia com aquele eixo de avanço saindo da região do Donbass, e ao fazer isto, um processo de envolvimento da cidade e posterior cerco. Ou seja, os russos estão utilizando uma concepção tática tradicional da guerra de cerco, voltada a fazer com que os defensores não mais tenham condições de lutar, seja por a incapacidade de receber mais suprimentos, como munição, bombas e outros aspectos de inteligência relevantes para continuar a resistência, mas também não ter condições humanas, com falta de água potável, sem energia elétrica e a destruição de meios que poderiam ser utilizados para preservar vidas naquele ambiente. É por isso que a questão dos corredores humanitários ela é muito importante, seja para a Rússia, porque aumenta a sua liberdade de ação, mas também importante para o governo ucraniano, dado o drama humanitário vivenciado. Professor, na tua avaliação, quando que vai haver a conquista de Kiev por parte dos russos? Já dá para, enfim, a tua avaliação, né, se o senhor quer opinar sobre isso e se há uma demora, se na opinião do senhor, os russos acreditaram que seria mais fácil, no sentido de talvez até a própria população da Ucrânia facilitar esse ingresso, essa chegada dos militares. Diego, como uma guerra ainda em curso, a gente nunca pode dar uma avaliação definitiva. Mas quando a gente olha para a guerra atual, a compreensão que se tem é que a expectativa política e militar do governo Putin consistia em que, ao realizar uma ofensiva rápida em diversos eixos de avanço, o governo ucraniano, que não faz parte de nenhuma aliança militar como a OTAN, seria, entre aspas, estimulado à rendição ou aí a mesa de negociação.
ocorreu que essa expectativa, ela não ocorreu. Os russos tiveram que criar, em grande medida, um esforço maior de tentativa de controle territorial no território ucraniano, que foi, em grande parte, recebido com contraofensivas por parte das Forças Armadas da Ucrânia, armadas, em particular, com armas anticarro, por parte do Ocidente. Então, se nós observarmos como os russos têm adaptado a sua forma de proceder no campo de batalha nas últimas 2 semanas, você pode notar no mapa que existe a tendência de criar envolvimento e cerco de cidades importantes. Em particular, na pergunta que você faz sobre Kiev, quando nós observamos o rio de Dnieper, né, seja na sua faixa ocidental como oriental, existe já presença russa e movimento para fazer posteriormente o envolvimento e cerco da cidade de Kiev nas duas bordas do rio de Dnieper, ou seja, Kiev possivelmente estará em condições de cerco em talvez 1 semana, a contar com a velocidade do avanço russo até o momento. E se isto vier a ocorrer, a capacidade que se tem do exterior de apoiar a resistência em Kiev cai sobremaneira, tal como a pressão sobre a liderança política, no caso o presidente Zelensky, que ainda se encontra na capital. Então, para os russos, seria a concretização de uma situação militar que potencializaria a sua negociação com a Ucrânia. Pois é, até hoje o Zelensky fez mais um pronunciamento, um apelo ali para lideranças da Europa, né, dizendo que seria apenas o começo, que as pessoas ali da Ucrânia estariam morrendo também, não só pelo país deles, mas por toda a Europa, né? Existe aí esse discurso, pelo menos, de que a intenção de Vladimir Putin seria maior ainda do que expandir seu território e domínio apenas para a Ucrânia, né? O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito, não acredito. Eu creio que seja um instrumento de discurso importante para o governo da Ucrânia, no sentido de tentar criar uma coesão regional em apoio ao esforço ucraniano de resistência contra a invasão russa. Mas, se nós observarmos a guisa de objetivos que o próprio Putin explana ao autorizar a chamada Operação Militar Especial, tem-se como objetivo centrado essencialmente em 2 polos. O primeiro deles, cessar o processo de expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o leste europeu, em particular para as fronteiras da Rússia, e um segundo ponto, garantir que a Ucrânia não entre no status de aliado da OTAN ou parte da OTAN, fazendo com que a mesma seja neutra. Então, se nós observarmos a guisa de objetivos, e obviamente o custo político, econômico que a administração Putin terá que lidar com o término do conflito, é difícil imaginar que a Rússia iria querer fazer outra aventura com outro país no leste europeu em tão pouco tempo. Até porque isto criaria condições importantes para com que dos 2 países que já são neutros naquela região, em particular a Suécia e a Finlândia, de fato tivessem mais apoio para poder participar da OTAN. Isso com pressão popular, e seria algo desastroso para os objetivos russos. Então, acredito que o objetivo é limitado, voltado à questão ucraniana, e, em particular, pela relevância que o país tem para a segurança russa.